E aí, minha gente, gostou do tema, gostou da chamada desse vídeo? É isso mesmo. Hoje vamos falar sobre o seu comportamento no piloto automático. Esse canal, ele te faz tirar sua mente da caixinha, da sua Matrix e te faz pensar nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, em tudo aquilo que você tem vivido. E é exatamente sobre isso, né, que vamos falar. O que significa viver no piloto automático? A sua mente, o seu corpo, ele se adequa, ele se adapta com algo que você faz todos os dias e todos os dias. Quando você faz algo todos os dias, a sua mente já vai no automático, ela já faz as coisas no automático. Vocês já ouviram aquela frase que é muito engraçada, que eu já ouvi muito na minha vida, que fala assim, que bêbado não erra caminho de casa? E você sabia por quê? Porque a mente subconsciente dessa pessoa já gravou o caminho de casa, ela pode até ir para casa de olho fechado. Gente, eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito organizada com minhas coisas. E se eu for procurar minhas coisas de olho fechado, eu acho, porque eu sei onde fica cada coisa. Eu guardo e registro na minha mente tudo aquilo que eu coloco, onde eu coloco, eu sei tudo isso onde está. Não só eu, mas várias mulheres são assim também, né? E como eu sempre falo a vocês, né? Eu faço sempre a comparação, lei da atração versus Bíblia, para mostrar para você que tudo está interligado. Que essa mensagem de lei da atração já é uma mensagem milenar e que a Bíblia já fala, Jesus já falava, os discípulos de Jesus já falavam, só que falavam de uma forma diferente. Ou falavam de uma forma, eu vou melhorar essa frase, não é nem que falavam de uma forma diferente. Nos passaram de uma forma diferente, então a gente tem outro entendimento. Mas Deus é tão maravilhoso e misericordioso que Ele vai abrindo nossos olhos, vai abrindo nosso entendimento e a gente começa a enxergar realmente o que quer dizer aquela palavra, tá bom? E para provar que na Bíblia já tem falando sobre isso, eu vou ler aqui para vocês. Em Romanos capítulo 7, eu vou pegar o versículo 19 e o versículo 23, a parte A, que vai dizer assim, ó, e a gente vai destrinchar esses versículos e eu vou explicar para você melhor o que quer dizer esse tema, que você está operando a sua vida em piloto automático. Olha bem, aqui no versículo 19 diz assim, ó, Romanos capítulo 7, versículo 19, diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aí vamos para o versículo 23, eu vou ler só a parte A, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá bom? Diz assim, ó, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Olha bem o que eu quero dizer. Antes de contextualizar aqui esse versículo, eu quero dar um exemplo bem claro da minha vida para vocês. Meu pai, ele sempre gostou de mudar de casa, ele sempre gostou de se mudar. E aí o que acontece? Quando eu acordava, eu ia dormir, a gente se mudava, né? Quando eu acordava, eu sou o tipo de pessoa que eu já acordo no 220. Porque tem pessoas que acordam, ela precisa de meia hora, de 1 hora, de 2 horas, do dia todo para ela se localizar. Comigo já é diferente, eu já acordo, eu já sei, né? Eu já acordo no 220 e já acordo fazendo o que eu tenho que fazer. Eu não tenho esse negócio de ficar pensando, e o que eu tenho que fazer? Não sou assim. Enfim, aí o que acontece? Quando meu pai se mudava, e a gente mudava de casa e tal, aí o que acontecia comigo, com a minha mente? Gente, era incrível. Quando eu acordava, eu ainda estava deitada com o olho fechado. A minha mente, ela sabia exatamente que o meu corpo ele estava direcionado em uma posição totalmente diferente do que eu já estava acostumada a ficar. Olha que interessante. Aí vamos lá.
O que eu quero te dizer com isso? O meu subconsciente estava acostumada com uma posição da cama. E aí quando eu acordava, aí como eu acordo muito rápido, eu pensava assim, nossa, eu tô aonde? Com o olho fechado, tá? Ainda eu falava assim, nossa, eu tô aonde? A minha mente falava comigo. E aí, quando eu falava essa frase, parecia que era um filme que estava passando na minha mente. Eu lembrava de tudo, de todo o processo da mudança e tal. E aí via a cena até do meu pai montando, armando a cama e tal. E na posição que a cama ficou. E aí eu lembrava que eu deitei ali naquele lugar. E aí, automaticamente, a minha mente consciente falava assim, ó, você está em uma casa nova. Aí, às vezes, eu até dava risada para mim mesmo. E aí eu lembrava onde eu estava. Você vê como é o poder do seu piloto automático? O que significa isso? Nossa mente, ela se acostuma com padrões, com comandos, com disciplinas. Um exemplo, quando você vai para outra escola aprender a dirigir, né, você passa por um período, né, ali fazendo a mesma coisa até você aprender, né? E os estudiosos, né, as pessoas que se aprofundam mais, né, nesse assunto do ser humano, o que eles falam? Que a mente humana, ela muda de padrão quando você coloca ela em exposição àquela mesma sequência em 21 dias. Aí ela absorve aquela informação, certo? Depois disso, você continuar fazendo, com um certo tempo ela já vai começar a viver no piloto automático. Exemplo disso é quando você está ensinando o seu filho a calçar o sapato, amarrar o cadarço, a vestir uma roupa. Você vai vestir a roupa em um bebezinho, ele já levanta um lado do braço, ele já levanta um lado da perna, porque ele já sabe as sequências, ele já sabe o movimento que você vai fazer. Aí você fala assim, nossa, meu filho é inteligente. Ele é sim, porque Deus nos deu uma mente inteligente. Só que às vezes a gente não põe a nossa mente para funcionar, né? Enfim, aí o que acontece? Por que eu quero dizer a você que você está operando em piloto automático na sua vida? Porque, segundo os estudiosos, e a Bíblia também fala sobre isso, tá? Que acontece? A criança, até os 7 anos, ela vai absorvendo tudo que está em volta dela, na escola, dentro de casa, com a vizinhança e por aí vai, né? E o que eu quero dizer com isso com você? Aí depois dos 7 anos, ela começa a reproduzir tudo aquilo que ela aprendeu. Olha que coisa interessante. Aí ela aprende, se o pai fuma, ela aprende a fumar. Se o pai bebe, ela aprende a beber. Se ela vê a família brigando, os pais brigando, os irmãos brigando, ela vai achar aquilo normal. Por quê? Porque a criança ela não sabe o que é certo e o que é errado. Até você começar a ensinar, olha, isso aqui não é certo você fazer, isso aqui não se pode fazer. Mas tem coisas que a criança ela vê dentro de casa e ela vê no convívio social dela que ninguém fala para ela, ó, isso aqui é errado, não é bom fazer isso aqui, né? Infelizmente a gente conhece pessoas, né, que viu o pai bater na mãe e ela cresce com aquela mentalidade de que aquilo ali é correto, que aquilo ali está certo, né? E por aí vai, ela vê o pai gritando com a mãe gritando com o pai, os dois se agredindo e para ela tá tudo bem, tá tudo normal, né? Gente, quando eu vivi a minha infância e a minha adolescência, eu fui muito observadora dentro da minha casa. Eu nunca fui de falar nada, mas eu sempre fui muito calada. Hoje, para mim, tá gravando vídeo para vocês, ter esse canal no YouTube, para mim, é um orgulho muito grande, porque eu sei a criança que eu fui, certo? Eu estou ainda em evolução da cura da minha criança interior, né? Mas eu sei a criança que eu fui. Mas eu agradeço a Deus porque ele me encontrou
e começou a transformar a minha mentalidade. Graças a Deus por isso. Mas o que acontece? Eu via muita coisa acontecendo na minha casa que eu pensava assim, eu não quero isso para mim. Isso para mim não é bom. Tanto é, gente, que hoje eu nunca bebi, não gosto de bebida e não vejo graça nenhuma em bebida. Por quê? Eu vi o meu pai bebendo, no outro dia ele estava sem dinheiro, passando mal porque ele tinha problema no estômago, tem, né? Porque ele é vivo. Ele tem problema no acordava passando mal, sem dinheiro, e sabe? E eu ficava falando assim, como é que a pessoa gasta o dinheiro dela para no outro dia ficar passando mal, morrendo? Que isso é bom? E eu já, criança, já pensava dessa forma. E isso e tantas outras coisas que eu vi acontecendo na minha casa que eu falei para mim, eu não quero viver isso aqui. Eu determinei para mim. Só que tem situações na nossa vida que a gente não tem esse download, a gente não tem esse start. E aquilo vai sendo absorvido porque, entendam, a nossa mente, o nosso subconsciente, ele absorve tudo que está à sua volta. Daquilo que você percebe até aquilo que você não percebe. O nosso subconsciente é igual é igual você tirar uma foto. Um exemplo. Você tira a foto aqui. Se vamos dizer que eu vou tirar uma foto minha aqui, eu estou olhando para mim. Só que a imagem pega tudo. Pega o carro em volta, pega as paredes, pega a lateral, pega tudo. Assim também é a nossa mente. Assim também é o nosso subconsciente. E o que faz a gente viver no piloto automático? Aí a gente se acostuma com o padrão, né, da nossa casa, da nossa convivência, da escola, do que a gente aprendeu na rua, do que a gente aprendeu com o nosso pai, as crenças limitantes da nossa família, em relação a tudo, né, a tudo. A dinheiro, a religião, a política e por aí vai. E a gente acha que está tudo certo, está tudo lindo. Por que existem muitas brigas entre aspas, em relação à política, em relação à religião, em relação a dinheiro? Por quê, gente? Porque cada um viveu de uma forma. Cada um foi ensinado de uma forma, então por isso que existem essas divergências. Entende? Aí o que acontece? Se eu não mudar o meu padrão em relação a algumas coisas, o que eu vou pensar? Não, isso aí é isso mesmo. É dessa forma aqui mesmo que me foi ensinado que está certa. E aí eu vou bater o martelo dizendo que está certo. Eu vou dar mais um exemplo da minha vida para vocês. E eu até já comentei isso, acho que com minha mãe. Eu tenho certeza que eu comentei com a minha irmã. Mas com a minha mãe eu não me lembro. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. O meu pai, ele é técnico em refrigeração. E a gente passou a nossa vida toda em Salvador. A gente viveu a nossa vida em Salvador. E o que acontece? Vocês sabem que Salvador é sol quase a vida toda, quase o ano todo é sol. E aí, meu pai, ele fazia muito serviço, ele era autônomo, né? E ele fazia muito serviço na praia, na época de sol, e ganhava muito dinheiro. Só que quando chegava o mês de março, o mês da chuva, aí as coisas diminuíam um pouquinho, o volume financeiro diminuía um pouquinho, né? Por quê? Porque estava chovendo, o pessoal não ia na praia, não tinha aquele fluxo de gente e os serviços diminuíam. Aí o que a minha mente, ela absorveu? Ela entendia que quando chegasse o mês de março, o mês da chuva, a gente ia ficar com pouco dinheiro ou até mesmo sem dinheiro. Gente, e quando eu comecei a estudar sobre essa questão da mentalidade, do entendimento das nossas crenças, olha bem, eu podia estar trabalhando do jeito que for, sabendo que o meu salário estaria ali no mês, no final do mês, para mim, ou no final, no começo, né, não importa, mas eu tinha uma mentalidade que eu ia ficar sem dinheiro. E o que acontecia? Eu ficava sem dinheiro.
mesmo trabalhando, a minha mente ela dava um jeito de gastar o dinheiro que eu tinha para receber e tal. Por quê? Porque a minha crença era essa, que quando chegava o mês de março, o mês da chuva, eu ia viver sem dinheiro. Eu ia ficar sem dinheiro. Por quê? Porque a minha mente absorveu inconscientemente que aquilo ali era uma verdade. Sabe? Você entende isso? Só que quando eu entendi, eu falei assim, mas por que essa crença? Por que não? Tá errado. E quando eu comecei a estudar sobre mentalidade, aí eu entendi esse padrão da minha mente e eu ressignifiquei. Eu falei, não, eu tenho dinheiro todo mês, eu tenho dinheiro sobrando na minha conta e eu penso dessa forma e as coisas começam a mudar para mim. Muitas das vezes a gente ouve o pessoal falar assim, ó, ai, meu dinheiro entra numa mão, sai pela outra. Ai, meu dinheiro é... Ai, o pessoal fala muita coisa, né, sobre dinheiro, que o dinheiro vai muito rápido e por aí vai. E tudo aquilo que você fala é bíblico também. Tanto o pessoal da lei da atração quanto a Bíblia fala sobre isso. Que tudo aquilo que você fala determina o rumo da sua vida. Isso também é um outro vídeo, porque assim, tem muitas passagens bíblicas que falam sobre isso. E tem muito conteúdo, muito contexto também falando sobre isso. Então isso aí também vai ser outro tema, tá? Mas, voltando aqui ao nosso assunto do piloto automático, a gente cresce com esses padrões e a gente não muda. Aí o que Paulo fala aqui no versículo? Que o bem que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu faço. Por quê? Porque a mente dele vivia no piloto automático, né? E aí o que acontece? Quando a gente começa a mudar esse padrão, a nossa vida começa a mudar, certo? Todo mundo aqui já ouviu alguém falar assim, nossa, fulano é igualzinho ao pai, faz as mesmas coisas que o pai faz. Nossa, fulano é igualzinho à mãe, o comportamento é igual. Por quê? Porque o subconsciente dela absorveu tudo aquilo que ela conviveu, tudo aquilo que ela participou. Ela absorveu inconscientemente. E hoje ela só reproduz, porque a nossa mente é igual um CD, gente. É um CD. Quando a gente nasceu, era um CD virgem, sem ter nada dentro, né? É igual um celular que você compra na loja, vazio, sem aplicativo nenhum, e aí você começa a instalar os aplicativos. Assim a nossa mente vem vazia e a gente começa a instalar os aplicativos das crenças da nossa mãe, das crenças do nosso pai. E aí vem com crenças dos nossos antepassados, dos avós, dos bisavós. Por quê? Porque a nossa mãe, o nosso pai aprendeu com eles e a gente vai aprendendo com nossos pais e por aí vai. E se a gente não mudar esse ciclo, a gente continua no ciclo da pobreza, da escassez, da murmuração, da reclamação, né? E aí a gente fica dizendo assim, a nossa vida é uma falta de sorte, mas não é. Não é questão de falta de sorte, é questão de mentalidade. Você tem que aprender a botar a sua mente para funcionar. Pensar, você tem que estar aqui, agora, sem estar no piloto automático. Tá bom? Comece a você ativar a sua vida. Saia do piloto automático. Analise a sua vida. O que você não está gostando, o que está acontecendo em volta. Você tem que mudar aqui dentro. Não é fora. Por isso que outras coisas que a gente ouve muito é sobre relacionamento. As pessoas falam assim, ó, nossa, fulana tem um dedo podre para homem. Fulano tem um dedo podre para mulher. Por quê? Porque o subconsciente dele absorveu aquela situação, uma situação ruim, e ele atrai aquela pessoa que vai se comportar igualzinho à crença dele. Certo? E assim vai, até ele ressignificar isso. E como é que eu ressignifico, Carla? Pega um papelzinho, uma caneta, um papel e escreve. O que você não está gostando? Escreve tudo que você não gosta da sua vida, né? E aí depois você vai lá, observa o que você escreveu e vem lá e ressignifica. Você vai fazer uma frase afirmativa, moldando esse comportamento.
É como eu falei, sobre a questão do dinheiro para mim no mês de março. O que eu fiz? Escrevi. Todo mês eu tenho dinheiro sobrando na minha conta. Eu, eu tenho dinheiro em todas as estações do ano. Você faz uma afirmação e aí você começa a pensar, né, racionalmente sobre esse assunto. E quando vir um pensamento ao contrário, você vai lá e bate o pé e fala: não, é assim. É assim que você tem que pensar agora. Você tem que estar presente. A Bíblia fala assim: ó, orai e vigiai. E a gente só tem costume de orar e não vigia. E vigia é o quê? Os nossos pensamentos. O anjinho do mal, ele vem como? Até a nós. Através dos nossos pensamentos. Então, se a gente não estiver atento ao que a gente está pensando o tempo todo, a gente só vai atrair coisa ruim. A gente só vai atrair coisa negativa. Gente, o que eu mais ouço no meu trabalho é: ai, as coisas ruins só acontecem comigo. Nossa, nunca acontece nada no seu plantão e tal. E eu falo assim: sabe por que não acontece? Porque eu penso positivo. O pensar positivo, gente, não é pensar aquele pensamento tóxico, sabe? Ai, tá tudo bem, tá tudo. Não. Vai vir um pensamento negativo? Vai. Mas eu bato o pé e mudo a minha mente. E eu falo: não. O meu plantão é um plantão de paz, é um plantão abençoado, só coisas boas acontecem. E realmente só coisas boas acontecem. Cada dia que eu acordo, eu digo para mim: coisas maravilhosas vão acontecer na minha vida hoje. Gente, e cada dia eu vivo um dia maravilhoso e sobrenatural, porque é assim que Deus quer que você faça. É assim que Deus quer. Tem um versículo, gente, é muito versículo, mas eu não sou de decorar onde está escrito. Mas se você ficar com dúvida, pega essa frasezinha que eu vou falar, coloca no YouTube e você vai ver que vai aparecer onde está escrito, tá bom? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, que é, gente, tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for louvável, você pensa. Aí o que a gente fica pensando? Nas contas, nos boletos. Ai, que aconteceu uma tragédia. Que isso, que aquilo. Só fica colocando coisa ruim na nossa mente. E a nossa mente vai operar como? No piloto automático de coisas ruins. Se eu acordo de manhã e ao invés de ouvir uma coisa boa, eu vou colocar jornal que só vai passar tragédia. Volto a falar sobre isso aqui. Eu vou continuar operando a minha vida no piloto automático. Se eu coloco uma música que o homem ou a mulher tá ali cantando o tempo todo, ai, que fulano traiu ciclano, ai, que eu tô me sentindo abandonado, ai, que eu tô assim, que eu tô assado, o que vai acontecer na minha vida? Gente, a nossa mente, ela trabalha com gatilhos. O que é gatilhos? Vou te dar outro exemplo, gente. Porque assim, quando a gente começa a despertar para essas coisas, a gente começa a se conectar, a gente fala assim: nossa, olha isso aqui, olha isso aqui. Aqui onde eu moro, tem um local que eu sempre, quando eu passo, eu sinto o cheiro da casa da minha avó, parte de mãe, tá? Eu sinto o cheiro da casa da minha avó. Gente, quando eu passei lá a primeira vez, foi automático. Eu senti o cheiro, eu não lembro com quem eu estava do lado, eu falei assim: nossa, esse cheiro é o cheiro da casa da minha avó. Na hora eu lembrei. E aí eu lembrei da minha infância, eu lembrei de tudo, porque a nossa mente, ela trabalha com gatilhos. Música, cheiro, cores, tudo isso, comportamentos, tudo isso vai nos trazer gatilho de situações boas ou ruins que aconteceram na nossa vida. Então, não é melhor a gente fazer gatilhos de coisas boas? Trazer para a nossa memória músicas que elevem a nossa vibração, que elevem os nossos pensamentos, que nos deixem alegre, feliz, do que músicas tristes, angustiantes, que vão nos deixar depressivos? Olha como está a humanidade hoje. Todo mundo se falando de depressão e ansiedade. Por quê?
Vamos analisar o que esse povo ouve e o que esse povo vê. E aí vai estar toda a resposta de tudo aquilo que a gente está plantando. Tá bom? Então, saia do piloto automático e comece a dirigir a sua vida.